Olá, tudo bem? Hoje eu trouxe para vocês dois depoimentos de pessoas com esquizofrenia paranoide. São depoimentos importantes porque eles trazem o ponto de vista de quem convive com a esquizofrenia, de quem realmente sabe o que é ter esquizofrenia. Porque uma coisa é a gente estudar a respeito, é a gente conviver com uma pessoa que tem esquizofrenia e a gente achar que sabe tudo a respeito. Mas não é bem assim. Somente a pessoa que tem a esquizofrenia é que pode dizer exatamente o que é viver nesse mundo que a gente conhece, mas que a gente nunca pode mergulhar tão profundamente como quem tem esse adoecimento. Antes de tudo, eu quero te agradecer por estar aqui no canal. Eu sou a Leca Raine, meu filho tem esquizofrenia, eu sou estudante de psicologia, então eu vivencio bastante essa questão, não somente como quem estuda e se aprofunda nesse adoecimento, mas também como uma mãe que passou por altos e baixos devido a um diagnóstico tardio, e isso eu sempre trago aqui no canal porque eu acho que é muito importante para pais, mães, familiares, amigos, pessoas que convivem com pessoas que têm esquizofrenia e que podem ajudar a partir das experiências que eu tive e que observam aqui no canal. Então, muito obrigada por você estar aqui. E se você puder se inscrever, eu só posso te agradecer bastante. Se você puder dar um like, é também muito importante para que esse canal cresça e para que a gente possa seguir em frente, sempre tentando falar o máximo possível sobre todas as questões que atingem, que afligem a família e a pessoa com esquizofrenia. Antes de tudo, eu gostaria de dizer que esses depoimentos foram abertos, foram publicados em um canal, o canal Convivendo com a Esquizofrenia, e é por isso que eu cito os nomes das pessoas, porque elas mesmas se propuseram a falar a respeito. O link desse canal eu vou deixar na descrição do vídeo para que você possa acessar e assistir os depoimentos na íntegra. Bom, gente, me tocou bastante o depoimento da Isabela Paixão. Ela tem 20 anos que convive com a esquizofrenia, ela tem esquizofrenia paranoide, e a Isabela enfrenta o preconceito, o estigma em torno do adoecimento justamente na questão profissional. Isabela é uma bióloga pós-graduada em inclusão e políticas públicas e é também artista plástica. Ela diz que o estigma, o preconceito da sociedade em geral em relação ao adoecimento é um dos seus principais tormentos. Em relação ao estigma, ela cita que esse acontece principalmente dentro da família, entre os parentes, entre as pessoas mais próximas. São muitas vezes famílias que excluem a pessoa adoecida, é como se ela não fizesse parte daquela família, não participasse das decisões, não estivesse presente nos momentos importantes. Ela cita, inclusive, que seria uma pessoa café com leite, uma pessoa esquisita, que ninguém quer ouvir a opinião dela. Imagine o quanto é difícil você conviver, você estar dentro de uma família e no momento das decisões mais importantes você não ser ouvido, você não estar presente, ou muitas vezes o que você fala não é levado a sério. Isso realmente não deve ser fácil. Ou seja, as pessoas que mais deveriam entender e proteger essa pessoa, porque sabe que ela mantém a sua personalidade, ela tem um adoecimento, mas a personalidade dela está ali, por trás de todos aqueles sintomas que acontecem em relação à esquizofrenia. Os sintomas não podem se tornar
o foco principal em relação àquela pessoa. A pessoa está ali, ela sempre esteve ali. Ela só tem um adoecimento. E quantos de nós não tem um adoecimento, às vezes físico, e que participam da família como sempre participaram, ou até mesmo mental, um adoecimento mais leve, digamos assim, se a gente pode tratar de adoecimento mais leve ou adoecimento mais grave, mas pessoas que têm, por exemplo, uma depressão leve ou a pessoa que tem uma ansiedade, essa pessoa ela é tratada dentro da família como sempre foi tratada. A esquizofrenia, infelizmente, por ser uma doença que traz sintomas mais atípicos, digamos assim, mais diferenciados, a esquizofrenia, por fazer com que muitas vezes a pessoa perca o fio condutor com a realidade, faz com que as pessoas acreditem que aquela pessoa nunca está concatenada com a realidade. E isso não acontece. Essa perda desse vínculo com a realidade só acontece nos momentos de crise, que são justamente durante os surtos psicóticos. Eu tenho, inclusive, um vídeo aqui no canal, que eu vou deixar também o link na descrição, e se você quiser assistir, é onde eu falo do surto psicótico, como que a família deve ou pode agir durante um surto psicótico. Mas lembrando que sim, essa perda em relação à realidade, a isso que a gente convive aqui no dia a dia, acontece diante de um desequilíbrio muito grande por falta justamente de medicação e de tratamento, ou porque a pessoa está em surto psicótico. Essa forma de não se manifestar ou dessa falta de motivação que muitas vezes acontece até como efeito colateral de uma medicação, a medicação que a pessoa está fazendo uso, ou uma medicação que foi prescrita numa quantidade muito grande ou de uma forma errada. Pois bem, muitas vezes essa pessoa se apresenta assim pela medicação e não pelo adoecimento exatamente, não pela esquizofrenia exatamente. Qualquer um de nós muito medicado, qualquer um de nós com uma medicação muito forte, nós vamos ter esses sintomas que parecem ser característicos da esquizofrenia, mas nem sempre são. Ou seja, essa pessoa ela tem que ser ouvida pela família. Até porque esse adoecimento não influi na personalidade dela, no que ela é de fato, da forma como ela vê o mundo de fato, caso ela esteja em tratamento e equilibrada. Pois bem, a Isabela fala que muitos familiares chegam até a sorrir. Existem famílias onde as pessoas debocham da pessoa com esquizofrenia. Não deixe que isso aconteça com o seu familiar. Você que está presente, não deixe que isso aconteça. Ele precisa da sua proteção. Ele precisa estar bem psicologicamente para fazer o tratamento a contento. E isso só vai acontecer caso você ou proteja também dessas interferências desastrosas, que rir, deboche, fazer imitação, enfim, tudo isso que não pode acontecer, porque deixa a pessoa muito triste, deixa a pessoa muito desgostosa, e é claro que isso vai interferir na forma como ela segue com o tratamento. O próximo depoimento é o do Pedro Henrique. O Pedro Henrique, ele sentiu os primeiros sintomas em 2010, mas ele só foi diagnosticado mesmo com esquizofrenia paranoide em 2013, depois de ficar 3 anos sem tratamento.
até que ele teve um surto psicótico e foi internado. A partir daí, ele recebeu o diagnóstico e quando ele saiu da internação, foi um choque para ele, porque ele não conseguia voltar para a faculdade. Ele não tinha a motivação necessária, ele não tinha a força necessária. Ele diz que ficou o ano de 2014 inteirinho assistindo série, trancado no quarto, deitado na cama, sem fazer nada de produtivo e sem conseguir se relacionar socialmente, inclusive. E foi após esse período dele se sentir assim muito triste, muito deixado de lado ali naquele canto e tomando a medicação, ele queixava para o médico e o médico vinha com mais medicação. E quanto mais medicação ele tomava, mais desmotivado ele ficava, mais depressivo ele ficava, porque faltava justamente que ele fosse visto como uma pessoa e não como uma doença. Segundo o Pedro Henrique, ele ficou incapacitado com tanta medicação. E isso foi se arrastando até entre 2015, foi quando a mãe dele conseguiu um atendimento com uma outra médica, e essa médica fez toda a diferença na vida dele. Antes, ele tinha sentido que a vida tinha acabado. Assim que ele recebeu o diagnóstico e que ele passou por tudo aquilo, toda essa questão de ficar dentro de casa, de cama, sem conseguir reagir ao adoecimento, ele sentia que realmente, primeiro, o tratamento não fazia efeito. E ele pensou assim, acabou, a minha vida acabou, eu não tenho mais para onde ir. Ele diz, inclusive, que parece assim um câncer terminal, que a pessoa não pode ter uma expectativa, que ela não pode ter uma visão de vida futura. Pois bem, a mãe dele levou ele a uma psiquiatra que chegou e perguntou: como você se sente? Me conta um pouco da sua história. Alguém que olhou para ele como uma pessoa. Ele disse que chegou a pensar assim, mas como assim? Ela não está me tratando como uma doença, ela está me tratando como uma pessoa, como gente. O que essa médica fez foi uma escuta. Eu também já falei isso aqui no canal, também vou deixar o link na descrição para vocês, que é a pessoa que trabalha com uma escuta humanista. O profissional que é humanista, ele para ouvir a pessoa, ele quer ouvir o que a pessoa tem a dizer. Então, esse profissional, ele acaba fazendo a diferença na vida das pessoas, porque nós não somos o nosso adoecimento, nós somos pessoas. Todo mundo sabe disso, você sabe disso, eu sei disso, mas a pessoa que está vivendo esse trauma, esse problema, e todo mundo só a trata como se ela fosse um adoecimento, como se os sintomas do adoecimento fossem a coisa mais importante da vida dela, essas pessoas acabam se esquecendo, meio que se esquecendo de que é possível ser tratado como uma pessoa normal, de que é possível, sim, essa pessoa ser tratada como ela é de fato, com as questões que ela acredita, com as crenças que ela tem, com a personalidade que ela tem. Essa pessoa acaba se perdendo no meio de tanto preconceito e de tantas ressalvas. Olha, fulano é boa pessoa, mas ele é esquizofrênico. Olha e tal, você até pode confiar, mas ele é esquizofrênico. Gente, isso acaba com qualquer pessoa. É injusto, é altamente injusto. E aí, juntando ao fato de que a medicação, no caso do Pedro Henrique, ele disse que tomou várias medicações, mas ele tomava tanta medicação que ele achava que o adoecimento era justamente aquilo, que o adoecimento, no adoecimento, era esperado, era normal sentir tudo aquilo. Depois que ele foi percebendo que era, na verdade, a medicação que o deixava assim. Então, a partir dessa escuta humanista, essa escuta que a psiquiatra fez, de ouvir realmente o que ele sentia, de que forma ele estava se sentindo, de que forma, o que estava acontecendo com ele, como era a história de vida dele, foi a partir daí
que ela conseguiu indicar tratamentos mais adequados para ele. O Pedro chega a citar uma terapia de estimulação cerebral que eu vou depois pesquisar e ver e conseguir trazer aqui no canal, mas é uma estimulação que eu já tinha ouvido falar, é algo do pouco que eu li que para algumas pessoas faz diferença e realmente eu acho que vale a pena a gente tratar disso aqui do canal num outro vídeo mais à frente, mas eu vou pesquisar isso e vou trazer aqui para vocês. É preciso que a gente saiba de tudo que está acontecendo atualmente em relação ao tratamento da esquizofrenia. É preciso que a gente saiba exatamente o que a gente pode lançar a mão para a gente conseguir o melhor tratamento. Mas voltando ao assunto, o Pedro Henrique ele está tendo uma melhora bem grande, bem acentuada. Ele passou no vestibular para psicologia em terceiro lugar no vestibular da UERJ e está estudando psicologia. E apesar de todos os embates que ele cita lá, de todas as dificuldades, até mesmo no curso que ele está fazendo, apesar de tudo isso, ainda assim é possível a gente ver, a gente perceber que houve uma melhora bastante grande em relação ao tratamento dele e que ele se sente hoje uma pessoa muito mais realizada. Bom, gente, esses 2 depoimentos eu assisti em um vídeo gravado pelo encerramento do programa Entrelaços, que é do site publicado pelo médico Leonardo Palmeira, que é justamente o médico que escreveu o livro Entendendo a Esquizofrenia. Esse livro me ajudou muito, muito mesmo a entender o que estava acontecendo com meu filho, a perceber que a esquizofrenia não é o fim do mundo, a tomar consciência de que muitas pessoas podem ter esquizofrenia, sim, estarem do meu lado, trabalhando, produzindo, sem que eu sequer imagine que essa pessoa tenha esse adoecimento. É um livro que ajuda a gente a acabar com aquele estigma de que a esquizofrenia incapacita a pessoa para o resto da vida. E se você quiser adquirir o livro, que realmente fez a diferença para mim, talvez possa fazer muita diferença para você, do Dr. Leonardo Palmeira. Esse livro eu trago a descrição, o link dele, e é pela Amazon. E se você quiser adquirir por esse link, você vai me ajudar bastante, vai estar me ajudando a continuar gravando vídeos para esse canal. E pela Amazon é o melhor preço que eu já pesquisei. Por isso que eu trago esse link, porque realmente é um livro que faz a diferença na vida da família e dos pacientes com esquizofrenia. Eu gostei muito. Infelizmente, eu perdi esse livro aqui dentro de casa. Eu não sei dizer para vocês onde eu guardei, eu já procurei e eu vou aproveitar essas férias que se aproximam para poder procurar novamente, porque aí eu posso mostrar para vocês o livro aqui, talvez folhear, ler alguns trechos, para vocês verem o quanto realmente ele faz a diferença. Então, o nome do livro é Entendendo a Esquizofrenia, do médico psiquiatra Leonardo Palmeira, e se você quiser adquirir, você vai gostar bastante. Tá certo? Então é isso aí. Muito obrigada por você estar aqui até agora. Se você não se inscreveu lá no início, inscreva-se agora, não se esqueça, dê um like, porque isso também é muito importante. Tenha uma ótima semana, fique com Deus. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau, até o próximo vídeo.